Graça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Mas hoje eu queria falar hoje sobre fé. A palavra de hoje está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Amém? Está tudo bem com vocês? Estão tudo tranquilos? Então, vamos iniciar nossa palavra de hoje, nossa doutrina, né? Nada melhor do que louvarmos, orarmos e ouvir também a palavra. Doutrinar, aprender um pouquinho desse Deus maravilhoso, aprender um pouquinho da palavra. A palavra está em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Primeiramente, né, eu acho que a palavra de hoje, prometo que não falarei muito, mas ela diz muito. Eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque às vezes são provações que passam na nossa vida, né, diariamente, nós não reconhecemos. Talvez, como muitos dizem, né, já falam para a gente, é falta de fé. Não. Mas nós vamos conhecer um pouquinho desse Deus, dessas provações, da fé que temos no nosso Senhor. Amém? Hoje eu reconheço que a minha vida, a minha caminhada com Deus não é feita apenas de vitórias, né? Nossa caminhada não é feita apenas de vitórias. Nós todos sabemos que a caminhada cristã, ela é cheia de altos e baixos, né? Quem aí tem só altos, se identifique, porque você é o único, então. Porque nossa caminhada cristã é cheia de altos e baixos, cheia de provações. E há momentos, sim, que nós choramos. Há momentos, sim, que o sofrimento aperta. O nosso coração, né, diminui. E aí a nossa alma nos pergunta, né, Senhor, onde que tu estás? Nós nos questionamos isso, né? As provações como cristã, às vezes achamos que nós somos os superpoderosos como cristão. Poxa, eu creio muito no Senhor, estou sempre ali no culto, estou com os irmãos, estou fazendo meu grupo familiar. E por que eu passo tanto por provações? Por que eu passo por tantas dificuldades? Senhor, tu não me amas? Senhor, onde que tu estás quando eu estou passando por isso? Pois é, e eu te respondo que Ele está no mesmo lugar. Ele está no mesmo lugar. E mesmo assim, eu aprendo que Deus, Ele continua reinando. Porque Ele nos chama para confiar e discernir sobre a verdade. Eu não quero, né, nós, como cristãos, queremos colocar a nossa esperança no homem. Porque o homem, ele tem promessas vazias. O homem, ele nos ensina muitas vezes a fórmula do sucesso. Nós já ouvimos muitas pregações, né, de fórmula do sucesso. Ouvimos pregações em outros lugares, com fórmulas de prosperidade, com fórmulas de muitos bens. Quem não quer, né? E aí você diz assim, mas pastora, como é que eu consigo, né? Como é que eu consigo saber realmente quando é real essa palavra? É muito fácil. Quando eles te oferecem os benefícios terrenos. Quando eles te negam, né, falam da verdadeira palavra do Evangelho, que é salvação. Quando a palavra é sobre salvação, ela é verdadeira. Nós já ouvimos aqui sobre a pregação sobre Jó, né, a palavra de Jó. E quando eu leio a história de Jó, eu percebo que ele perdeu quase tudo. Nós conhecemos bem a história de Jó. Ele perdeu tudo. Ele ficou irreconhecível. Saúde abalada, perdeu amigos, perdeu tudo.
mas ele não perdeu o principal, que foi o temor do Senhor. Isso ele me ensina que a dor pode atingir a minha vida, o meu corpo, mas ele não precisa destruir a minha fé. Esse é o principal, a fé. E assim como vocês, eu também enfrento, perdas, eu também passo por lutas. E muitas dessas lutas são silenciosas. Eu também tenho dias em que eu não entendo os caminhos para que Deus me leva. A minha fé, mas a única certeza que eu tenho é que a minha fé ela não pode depender dessas circunstâncias. Eu preciso continuar adorando ao Senhor, mesmo diante das provações, mesmo diante das dificuldades, das lutas silenciosas, mesmo diante de até as dores físicas, as dores espirituais, e eu preciso continuar adorando o Senhor, porque mesmo quando eu não vejo as respostas imediatas, e aí vem a pergunta, quando eu estou abalada, eu sempre me pergunto, se Deus ele não fizer o que eu quero, o que eu espero, será que eu vou continuar adorando ao Senhor? Será que mesmo diante dessas lutas, dessas dificuldades, ainda vou continuar adorando ao Senhor? E essa pergunta me leva a uma resposta que diz muito. Que ela me leva ao quebrantamento. Porque ela revela se nós amamos Deus pelo que Ele é, ou será que nós amamos Deus pelo que Ele pode nos dar? Isso diz muito. E a minha confiança precisa estar em Deus. A nossa confiança precisa estar em Deus e não nos homens. Nós vivemos um tempo em que ouvimos muitas vozes falando de Deus, muitas vozes. Quando nós às vezes ligamos a internet, ouvimos muitos pregadores, muitos falsos profetas. Vamos em outros lugares que quando ouvimos palavras de Deus, usando o nome de Deus, e nós não sabemos o que é real, o que não é, o que é falso, o que não é. Mas nós, como bons entendedores, como Batista, eu sempre falo que Batista ele é um bom conhecedor da verdade, porque nós aprendemos que o principal é a salvação. E aí é que está o discernimento. É aí que precisamos discernir entre a verdade e o engano. É aí que diz. E eu preciso rejeitar essas mensagens que colocam o homem acima de Cristo. Esse é o segredo, essa é a diferença. Quando nós ouvimos mensagens que colocam os homens acima de Cristo, elas são falsas. Pregações que exploram o sofrimento do ser humano. Pregações que exploram o sofrimento das pessoas, que se aproveitam do sofrimento das pessoas para tirar proveito. Nós ouvimos muito isso, pregações, e aí é onde nos pegam, com o coração machucado, e aí nós ouvimos palavras bonitas de pregadores, de falsos profetas, palavras bonitas que naquele momento é o que nós estamos querendo ouvir, satisfazer o nosso ego, dizendo que nós podemos, que nós somos, que nós podemos fazer a diferença, que nós e nós e nós. É aí é que está o discernimento, onde nós temos que discernir da pregação verdadeira da enganosa. Quando coloca o homem em primeiro lugar, ela é enganosa. Quando a palavra diz sobre o Evangelho, sobre a nossa salvação, colocando a salvação em primeiro lugar, a nossa salvação em primeiro lugar, ela é verdadeira. Quando nós nos desligarmos, nós temos que saber a diferença entre desligar desse mundo terreno da nossa vida espiritual, da nossa salvação.
Porque a vitória não é aqui. A vitória não é ter um carro bonito, uma casa bonita, né? A vitória não é isso, a vitória é muito mais. A vitória é além. Quando nós temos um Deus maravilhoso, é quando nós temos a nossa salvação. Essa é a verdadeira vitória. Nós nos prendemos muito, nós queremos, né? Nós nos preocupamos muito com o nosso eu, que está todo bonito, ir para o culto, belíssimos, né? Arrumando, passando ali meia hora, como se Deus, ele chegasse ali conosco, olhasse para o nosso físico, para a nossa roupa impecável, bem passada. Não. Deus, ele te quer com o coração quebrantado. Deus, ele te quer com o coração se entregando verdadeiramente a ele. A nossa roupa, amanhã, talvez esteja lá no lixo, porque nosso físico não tem tanta importância quanto o nosso espiritual, quanto a nossa salvação. E o evangelho transformado, muitos nós ouvimos o evangelho transformado em comércio. Muitos lugares que nós vamos é um comércio, é uma troca, né? Se eu der isso, eu recebo isso. Se eu der isso, eu recebo aquilo, né? Eu ofereço isso, que eu vou receber tal coisa, né? Muitas chaves, não sei de quê. Recebemos muitas, né? Nós temos que olhar para o principal. O verdadeiro evangelho, ele conduz para a cruz, para arrependimento, para a santidade. E a suficiência de Jesus Cristo. Esse é o suficiente. E aí tem a pergunta, né? Será que a mensagem que eu estou recebendo, ela me aproxima de Jesus ou apenas me alimenta de desejos meus terrenos aqui da terra? Entre desejos materiais. Aí você vai saber a diferença, né? Se o evangelho é verdadeiro ou não. E o terceiro ponto é o quebrantamento. Quando nós ouvimos aqui, já ouvimos daquela mulher pecadora aos pés de Jesus, em que ela estava sofrendo, né? E ela levou muito mais quando ela tocou em Jesus. Ela levou lágrimas. E é assim que eu quero me apresentar diante do Senhor, reconhecendo o meu pecado, reconhecendo que dependemos totalmente da graça do Senhor, rendendo a minha vida a Jesus Cristo. Esse é o principal, aquele quebrantamento verdadeiro, em que Ele me leva ao arrependimento. E o quebrantamento é quando eu me curvo diante do Senhor e reconheço: Senhor, sem Ti eu não consigo viver. Quando reconhecemos isso, nós estamos nos entregando verdadeiramente ao Senhor, nós estamos nos quebrantando. É quando aquele orgulho cai, quando a cruz volta ao centro da minha vida. Esse é o reconhecimento. E Jesus, ele recebe toda a honra. E quando ele é honrado, quando ele é glorificado por mim, eu me quebranto. Meu orgulho cai, eu estou glorificando verdadeiramente a ele. E hoje, né, eu queria assumir 3 compromissos diante de Deus. Nós precisamos continuar crendo, mesmo diante da dor. Eu não sei tua dor. Muitos de nós estamos com dores aqui. Coração machucados, entristecidos, passando por lutas silenciosas. Muitos de nós choramos hoje no banheiro. Muitos de nós estamos com o coração assim querendo chorar, engolindo ali, ouvindo um louvor, engolindo ali um choro, falando com o irmão, abraçando o irmão, engolindo ali um choro, porque só nós sabemos da nossa dor. Muitos de nós ouvindo a palavra, querendo engolir ali o choro, porque só nós sabemos a dor. Porque nós, às vezes, colocamos uma máscara, né? Colocamos uma máscara quando alguém pergunta: tudo bem, que bom, está todo mundo sorrindo. Chega, está todo mundo sorrindo, mas não sabe da dor que temos. E Deus, ele te convida, e não quer te criticar, ele te quer do jeito que tu estás. Só basta nós nos entregarmos verdadeiramente a ele, nos entregarmos com o coração aberto,
dobrar o nosso coração diante de Jesus. E eu, essa noite, convido a você a se colocar aos pés da cruz, se entregar realmente, colocando aos pés da cruz. E eu queria te convidar a orar nesse momento, porque aqui, não vamos tirar todo esse... Não há espaço para orgulho, não há espaço para confiança no homem, não há espaço para máscara, apenas no único Salvador, que é Jesus Cristo. E se a sua fé está fraca, eu peço força, Vamos pedir forças ao Senhor. Se o teu sofrimento te feriu, vamos nos entregar a dor a Ele. Se você foi decepcionado pelo homem, volta o teu olho para o verdadeiro sentido, que é o verdadeiro Jesus Cristo. Se o teu coração esfriou, retorna teus braços a Deus. Abraça-o. E quando a tua fé, não esqueça disso, quando a tua fé estiver entristecida, chora. Deus, Ele reina. Ele quer reinar no teu coração e na tua vida. E quando os homens falham, saiba que Jesus, Ele permanece fiel. Fiel para conosco. E quando você se quebranta diante dEle, o nome de Cristo é glorificado acima de todos os nomes. Então coloque Ele sempre em primeiro lugar na tua vida. E eu te convido a se colocar de pé essa noite. Vamos nos quebrantar diante desse momento, da dor. Ver o fortalecimento da nossa fé para com o Senhor. Vamos nos entregar. Eu te convido aqueles que puderem, se quiser ficar, se ajoelhar, Vamos orar com o coração. Vamos, aqueles que puderem, se quiserem ficar ajoelhados nos bancos, de frente para os bancos, para deixar tudo aquilo que te dispersar, até o irmão do lado direito, o irmão do lado esquerdo, em que você possa se entregar verdadeiramente. Vamos orar ao Senhor. Se tiver que chorar, chore. Se você estiver com o coração machucado, entristecido, se entregue essa dor ao Senhor. Vamos tirar esse peso que nos afasta de Deus. Vamos tirar tudo aquilo que está nos querendo tirar esse relacionamento verdadeiro com o Senhor. Feche teus olhos, fale com Deus essa noite, se entregue verdadeiramente a Ele. Amém? Fale com Ele. Pai misericordioso, Senhor, muito, muito, muito obrigada por estar na Tua casa. Abre nossos corações, Senhor, para ouvir a verdadeira palavra, Senhor. Abra nossos corações e nossa mente para o que está acontecendo com nosso verdadeiro amor para contigo. Que possamos, Senhor, levar Teu santo nome. Quebranta-nos, Senhor. Tira-nos, Senhor, toda a religiosidade, Senhor, que nos cega. Dai-nos, Senhor, fé. Uma fé, Senhor, autêntica que persiste na dor, que confia, Senhor, na escuridão, que te glorifica mesmo diante da dor da alma, mesmo diante do nosso coração entristecido, mesmo diante do sofrimento que estamos passando, Senhor. Que possamos levantar a Ti, Senhor, e agradecer. Aumentar, Senhor, nossa fé. Confiar, Senhor, em Ti. Livra-nos, Senhor, de todo aquele que quer nos explorar nossa angústia. Que nossos olhos, Senhor, sejam fixados, Senhor, somente a Ti. Que possamos, Senhor, Te amar verdadeiramente, mesmo diante da dor. Te amar verdadeiramente, Senhor, diante da dificuldade, dos sofrimentos. Que possamos Te amar, Senhor, verdadeiramente. Que nossa fé não seja abalada, Pai. Que possamos confiar verdadeiramente em Ti, Pai. Em Ti, na Tua palavra, mais e mais, Senhor. Que possamos, Senhor, levar Teu santo nome, Pai, mais e mais, Pai.
Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra, Senhor, do homem que quer explorar a nossa mente. Daquele homem, Senhor, daquelas palavras que querem explorar, Senhor. Nos explorar com falsas promessas, com falsas palavras, com falsas, Senhor, prosperidade. Que possamos abrir nossas mentes com verdadeiros conhecimentos da Tua salvação, Senhor. Que possamos estar conectados contigo, entendendo o Teu verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra da salvação. Ó Pai, que os nossos olhos estejam fixos somente a Ti. Que possamos nos entregar verdadeiramente a Ti. Que possamos Te amar verdadeiramente, Pai. Em nome de Jesus, que é digno de toda a glória. Amém.